A questão nos apresenta um trecho relativo ao período regencial, ou seja, um período que esteve compreendido entre o primeiro reinado e o segundo reinado, e um período que só se tornou necessário porque Dom Pedro II, que era o herdeiro ao trono, ele era menor de idade, tendo por isso que ser substituído por uma regência até que chegasse aos 18 anos de idade. Para resolver a questão, não só é necessário ter uma boa leitura do texto, como também seria importante trazer alguns elementos prévios, o que ajudaria claramente a encontrar a alternativa correta. Mesmo assim, vamos ao texto. Nesse tempo, o Brasil vivia, por assim dizer, muito mais na praça pública do que mesmo no lar doméstico. Ou, em outros termos, vivia em uma atmosfera tão essencialmente política que o menino, que em casa muito depressa aprendia a falar liberdade e pátria, quando ia para a escola, apenas sabia soletrar a doutrina cristã, começava a ler e aprender a Constituição Política do Império. Percebo que o texto apresenta elementos claramente de efervescência política, primeiro, de um Brasil que se passava nas praças e não nos lares, de uma atmosfera essencialmente política, das palavras liberdade e pátria sendo exaltadas e, sobretudo, do pequeno aspirante ao império aprendendo sobre a constituição política do mesmo. Vamos ao enunciado. O texto, ao se referir à vida sociopolítica do período regencial, caracteriza-o como tendo sido marcado pelo ou pela. Letra A. Questionamento dos princípios do cristianismo. O texto não apresenta absolutamente nada acerca desse processo, até porque ele faz uma relação complementar, que o menino que sabia soletrar a doutrina cristã também começava a ler e aprender a Constituição Política do Império, como também o Império e a religião católica terão boas relações até o final do segundo reinado, quando há uma cisão entre os dois. No entanto, não há um questionamento ao cristianismo no texto. Na letra C, fala-se em despolitização das classes dirigentes. Além de o texto não falar nada disso, ele apresenta exatamente uma ideia de uma efervescência, ou seja, de um aumento das discussões políticas, fazendo com que o que apareça aos nossos olhos não necessariamente é uma ideia de despolitização, mas sim um aumento das discussões políticas. Na letra D, fala-se em emersão, ou seja, efervescência da política na esfera pública. O problema é quando vai se falar que isso consolida o desenvolvimento da opinião pública. Lembremos que, primeiro, os nossos políticos do legislativo eram escolhidos pelo voto censitário. E, segundo, ao imperador Dom Pedro II caberá exatamente o poder moderador ao longo do restante do império. Por isso mesmo, não é possível falar, por exemplo, que a opinião pública se tornou consolidada ou se tornou sólida no contexto mesmo do período regencial. Na letra E, fala-se na determinação da obrigatoriedade do ensino da Constituição Imperial do Brasil nas escolas, o que também não pode ser feito, já que ele fala sobre a educação de Pedro, o futuro imperador, e não de qualquer cidadão brasileiro, sendo que o Brasil sequer tinha um programa de escola pública amplamente disseminado pela sociedade. A alternativa correta, portanto, é a letra B, que fala sobre agitação política, exatamente o que foi percebido no texto, perceptível pelas rebeliões conduzidas pelas camadas excluídas do poder. Nesse caso, a alternativa realiza uma extrapolação que ela também se mostra correta, já que várias rebeliões ocorreram durante o período regencial, seja próximo da capital Rio de Janeiro e, sobretudo, nas periferias regionais brasileiras. A alternativa correta, portanto, letra B.